Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Sereto News urgente. Garro sente dores no joelho e é dúvida do Corinthians para a final contra o Palmeiras, final do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, às 9h30 da noite. Garro sente dores no joelho, não participou do treino de hoje, foi poupado e é a dúvida do técnico Ramon Dias. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Porque esta informação é urgente e preocupa demais o torcedor corintiano. O Garro sentiu dores no joelho, voltou a sentir dores no joelho e saiu do início do último treino do Corinthians antes da final. Tá certo? Ou seja, ele é dúvida do Corinthians para o jogo decisivo contra o Palmeiras nesta quinta-feira. Não se sabe se ele foi apenas poupado ou se a contusão é mais grave do que se imagina. O último treino do Corinthians aconteceu hoje, antes da final do Campeonato Paulista. O Corinthians treinou hoje contra o Palmeiras, treinou hoje, né, no CT do Parque Ecológico, e uma preocupação para o técnico Ramon Dias e para toda a torcida do Corinthians. O Rodrigo Garro voltou a se queixar das dores no joelho direito, que é uma contusão crônica que ele tem, é um problema sério que ele tem. Ele ficou de fora, por exemplo, da primeira partida final do Campeonato Paulista, justamente por causa desta contusão no joelho direito, e ele deixou o campo de treinamento no início do trabalho tático. Ele não participou do trabalho tático com os demais jogadores. Ele participou do aquecimento com os demais atletas, né, participou do aquecimento normalmente, mas pediu para sair logo nos primeiros minutos do treino coletivo, do treino com bola, do treinamento tático. Ficou de fora, portanto, de todo o restante da atividade, que ainda teve ensaio de cobranças de bola parada. Ele também não participou desta atividade do ensaio das cobranças de bola parada. Na ausência do Garro e também na ausência do Romero, que chegou atrasado da seleção paraguaia, o Ramon Dias escolheu o Thales Magno para entrar na equipe. Portanto, o Thales Magno pode pintar como novidade no clássico contra o Palmeiras. O Romero é uma das possibilidades. O Romero foi o titular na partida contra o Palmeiras, mas o Romero estava na seleção do Paraguai, chegou apenas hoje, então fica a opção entre o Romero e o Thales Magno, caso o Rodrigo Garro realmente não possa participar. Ele vai seguir em tratamento intensivo até a hora da decisão, né? Lembrando, mais uma vez, ele já tinha sido o desfalque do Corinthians na primeira decisão do campeonato estadual, mas estava treinando normalmente no Corinthians em 2 períodos para se recuperar das dores no joelho. De qualquer forma, ele voltou a sentir essas dores. O Garro disputou metade das partidas do Corinthians no ano. O Corinthians jogou 18 partidas no ano, o Garro participou apenas de 9 e o Garro fez 1 gol com a camisa do Corinthians. Então, Rodrigo Garro é a dúvida do Corinthians para o clássico desta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. E realmente é uma dúvida importante do técnico Ramon Dias. E tem outra dúvida também, que é o seguinte: o aproveitamento do José Martínez, porque o José Martínez esteve na seleção da Venezuela, jogou inclusive contra o Peru do Carrillo, né? José Martínez jogou contra o Peru, os 2 corintianos se enfrentaram. José Martínez do lado da seleção da Venezuela e o Carrillo do lado da seleção do Peru. Acontece que, embora o José Martínez tenha jogado praticamente todo o tempo, foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo, existe a preocupação em relação
ao condicionamento físico do José Martínez, que foi substituído do intervalo da partida contra a equipe do Palmeiras no primeiro jogo da final, justamente sentindo dores musculares. Então, existe a preocupação do técnico Ramon Dias em relação ao aproveitamento do José Martínez. Não se sabe se ele terá condições de jogar os 90 minutos com a camisa do Corinthians. E aí tem outras possibilidades. Se ele não puder jogar, tem o Breno Bidon, tem o Charles, tem o Alex Santana, tem o Rian, né? Tem o Maicon, tem outras possibilidades para que o Corinthians escale, para que o Ramon Dias escale o meio-campo do Corinthians. Por falar em Ramon Dias, quero falar sobre o Ramon Dias, o retrospecto do Ramon Dias contra o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Esse retrospecto do Ramon Dias, ele é interessante, perdeu apenas uma vez. Aliás, deixa eu ver aqui o retrospecto do Ramon Dias, exatamente para não falar bobagem. Ramon Dias, Corinthians tem 2 vitórias e 1 empate. O Ramon Dias, no comando do Corinthians, contra o Abel Ferreira, foram 2 vitórias do Corinthians e 1 empate, ou seja, o Ramon Dias ainda não perdeu para o Palmeiras, comandando a equipe do Corinthians. Então esse retrospecto é interessante, né? O Corinthians confia nesse retrospecto do Ramon Dias. É claro que os números não entram em campo, mas o Ramon tem se mostrado um técnico capaz de enfrentar a equipe do Palmeiras, taticamente, inclusive no último jogo, ele deu um nó tático no Abel Ferreira. Ele, Ramon Dias, que sempre recebe muitas críticas, sobretudo em jogos decisivos. Neste último jogo contra o Palmeiras, ele foi muito bem, optando pela escalação com 3 atacantes, com o Garro ficando no banco de reservas, e ele acabou dando um nó tático no Abel Ferreira. Agora não se sabe qual será a escalação do Corinthians, justamente por causa desta dúvida do Rodrigo Garro. A tendência era que o Rodrigo Garro começasse entre os titulares, mas com essa dúvida existe a possibilidade, mais uma vez, do Corinthians entrar com 3 atacantes, ou com o Romero, ou também com o Thales Magno. Por falar em Romero, o Romero é o seguinte, teve um problema no avião do Romero. Aliás, o avião que estava com o Romero e com o Richard Rios, jogador do Palmeiras. Colômbia e Paraguai se enfrentaram em Barranquilha. Na Colômbia, o Richard Rios do lado da Colômbia e o Ángel Romero do lado do Paraguai, e ambos voltaram no mesmo avião fretado pelo Palmeiras. E aí, pelo um acordo que o Corinthians fez com o Palmeiras, o Romero veio de carona. Acontece que um raio atingiu o avião. Olha o perigo disso, né? Um raio atingiu o avião, e aí o avião teve que pousar em Manaus para manutenção da aeronave. Graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém, né? Todo mundo passa bem, não aconteceu nada com ninguém, mas tiveram que trocar de avião. Tiveram que trocar de avião para seguir o voo aqui para o Brasil. E por isso, aqui para São Paulo, né? E por isso houve o atraso da apresentação do Romero no Corinthians. Os 5 jogadores que estiveram disputando eliminatórias são os seguintes, né? O Félix Torres na seleção do Equador, o Romero na seleção do Paraguai, o Martínez na seleção da Venezuela, o Carrillo na seleção do Peru, e além do Memphis na seleção da Holanda. A seleção da Holanda não está disputando as eliminatórias, está disputando a Liga das Nações. Mas são 5 jogadores
que estiveram nesta data FIFA e que desfalcaram o Corinthians nesta fase de preparação do campeonato, para a final do Campeonato Paulista. Amanhã, final do Campeonato Paulista, às 9h30 da noite, e depois da final do Campeonato Paulista, uma super live para você. Estarei ao lado do Samuca e também do Charles Toledo. Ao lado do Samuca e também do Charles Toledo para a super live da final e provavelmente comemorando o título do Corinthians. Vamos pensar positivo, o Corinthians precisa apenas de um empate e tem todas as condições de conseguir esse título paulista depois de 6 anos que o Corinthians não é campeão paulista. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gosta de ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians, não se esqueça de se inscrever no canal Jornal Alerta Corinthians. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e acompanhe de perto tudo o que acontece com o Timão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.